Sejam bem-vindos a esse nosso encontro em comemoração ao nosso Dia do Assistente Social. O curso de Serviço Social da Unijales sempre promoveu algum evento em comemoração a essa data tão importante para os profissionais e para os alunos do serviço social. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas todos aqui. Nós teremos hoje, né, então, um evento, essa live, com o tema que o próprio Conselho Federal de Serviço Social propôs para nós, cujo tema Trabalhadoras do Brasil em defesa dos direitos e das liberdades democráticas. É um tema que nos sugere assim, várias reflexões, né? E nós temos hoje, então, uma programação contando com duas convidadas, né, palestrantes. Espero que a segunda consiga entrar, porque ela está em viagem para Brasília, mas nós temos um vídeo da Aldaísa Esposati, que é um ícone do serviço social. Mas antes de iniciarmos com as apresentações, gostaria de agradecer a presença da professora Rosana Cardoso, mestre em serviço social e professora aqui da Unijales, e a todas as outras colegas que aqui estão. E não poderia deixar de dar a palavra ao nosso reitor, Oswaldo Soler Júnior, que quer aí nos prestigiar com a sua presença, com a sua fala inicial. Passo a palavra ao nosso reitor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês, com parabéns pelo Dia da Assistência Social. Então, muito importante para o nosso país. E o nosso curso sempre esteve à frente com a nossa coordenadora, nossos professores, nossos alunos. E eu quero agradecer vocês terem me convidado, principalmente você, Maria Aparecida, pelo convite. E, como eu disse, estarei um pouco aqui, outro pouco eu tenho que ir numa outra sala, que também tem uma outra palestra, que eu tinha assumido um compromisso anteriormente. Mas fiquem à vontade e parabéns para vocês. Muito obrigado por esse trabalho que vocês fazem pela nossa Unijales, pela nossa educação, pelo nosso país. É muito importante o serviço de vocês. Parabéns a todos. Obrigada, reitor Soler Júnior. É isso, fica à vontade. Por prestigiar o nosso evento. Muito obrigada e fique à vontade. Claro, vocês também. Bom, prosseguindo, então, nós vamos trazer aqui a apresentação, né, do vídeo da Aldaísa, mas quem é a Aldaísa? Né? Para nós, do Serviço Social, a Aldaísa é uma das profissionais muito importante pelas produções, pelo que ela representa para o serviço social. Eu vou apresentar aqui rapidinho o currículo da Aldaísa. Ela é professora titular do Corpo Permanente da Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em serviço social, onde coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social. É mestre e doutor em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 2. Pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a supervisão de Boaventura Souza Santos. Ela desenvolve disciplinas, em estrito senso, em unidades de ensino em Portugal e Argentina. Integra o Comitê Executivo da Rede Brasileira de Renda Básica e o Conselho da Frente do Congresso Nacional da Renda Básica. Consultora de órgãos internacionais, a Unesco e a Unicef. Autora de vários livros e artigos sobre políticas sociais, em especial no campo da proteção social. Conhecimento teórico e prático em política de proteção social, com ênfase em assistência social, gestão pública, gestão municipal e gestão social. Formação em gestão urbana, aplica-se em estudos socioterritoriais, métricas territoriais, processos de exclusão e inclusão social.
Foi gestora pública municipal, ocupando o cargo de secretária municipal da cidade de São Paulo em administrações regionais, entre 89 e 90. Assistência social em 2002 e 2004. E foi vereadora da cidade de São Paulo por 3 mandatos consecutivos, no período de 1993 a 2004. Bom, tem mais ainda, né, sobre a Aldaísa de Oliveira Sposati, mas eu fiz uma breve resumo aqui do currículo da Aldaísa. Então, para nós é assim, uma honra muito grande recebê-la, mesmo que por vídeo. Vocês vão sentir que ela fez com muito carinho esse vídeo para nós. E depois nós vamos fazer, então, um debate, uma reflexão com inspiração desse relato muito importante que a Aldaísa fez para nós. Então, eu pediria agora para o Igor, né, expor esse vídeo para nós. Fazendo ok. favor. Caso não esteja saindo o som, me avisem, ok? Ok. O sol ainda não saiu, Igor. Tem que voltar um pouco. Deixa eu voltar. Tá saindo o som? Ainda não. Não? Não. Vitor, dá licença um pouquinho. Você está compartilhando o áudio do seu computador com o grupo? Deixa eu ver aqui se está certo. Antes de compartilhar, você precisa de incluir o som. Compartilhar. Ah, tá. Primeiro você clica em incluir e depois você compartilha, tá bom? Piloto de primeira viagem, gente. Não, tranquilo. Deu certo agora. Agora vai. Meus cumprimentos a todas vocês. Muito prazer em estar junto a vocês aqui de toda a região de Jales, né? Eduardo Paludetti conversou comigo via remota, por e-mail, convidando para este momento de reflexão que vocês vêm, vamos dizer, se organizando, né? Em comemoração ao Dia do Assistente Social, o dia 15 de maio. Eu quero realmente cumprimentar a todas, né? E entendi que vocês gostariam que esse fosse efetivamente um momento de reflexão para uma organização, para uma articulação entre vocês, como trabalhadores do SUAS e parte da pastoral operária. Acho que nós temos aqui realmente um caminho extremamente importante, né? Com Dom Reginaldo Andretta, porque estive com ele, conversei com ele, né? E desta importância realmente da centralidade do trabalho, e no caso chamo a atenção de vocês realmente como trabalhadoras que são. E aliás, vocês fazem uma certa diferença. Nós não somos estatutários, nós não somos da prefeitura no geral, nós somos em grande parte das OSCs. Então, acho que essa é uma relação que nós vamos ter que conversar um pouquinho, embora o nosso tempo é curto, mas que me parece muito importante. Primeiro, eu penso que isso significa que nós estamos transitando de uma área profissional ou da ação de um profissional, que é um assistente social, para uma política social. Muitos não entendem essa diferença e consideram que, ao falar do SUAS ou da política de assistência social,
se está falando de serviço social. Não. O assistente social é um dos trabalhadores do SUS, né? Até porque nós temos, digamos, trabalhadores de nível básico, nível médio, nível superior, né? E até superior avançado. Mas aqui, né, no SUS, na política social, nós somos todos iguais como trabalhadores, ainda que com funções diferenciadas. Isto porque uma política de proteção social, ela é, sobretudo, relacional. Então, todos os processos de gestão que são de políticas sociais, que eles sejam processos verticalizados, autoritários, não democráticos, sem avaliação, sem controle social, eles realmente definham do ponto de vista dos resultados do trabalho. Porque é efetivamente esta relação concreta entre a própria atenção prestada que dá um conteúdo e uma relação horizontal, digamos assim, entre o cidadão usuário e o próprio profissional. Então, penso que o FET-SUAS, que é, na verdade, a organização, né, do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, ele é fundamental de vocês terem uma aproximação, Aurora Fernandes da Baixada Santista e outros mais. Eu acho que ele é um suporte muito grande. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade de, vamos dizer assim, confronto com o humanismo. Nós estamos num desmanche das políticas e dos direitos sociais que tão duramente lutamos para ter, por um governo que é totalmente sem sentido com as necessidades, né? E, na verdade, a atenção da dignidade humana. Portanto, quer o SUS, quer o SUAS, ou mesmo a educação, e sobretudo a educação, estamos vivendo momentos que são terríveis, né? Do ponto de vista entre aquilo que se entende que deva ser feito e aquilo que, digamos, pode ser feito face não só à redução dos recursos, mas também à inexistência de momentos coletivos, à inexistência de discussões. Então, nós estamos realmente numa restrição muito grande. E essa restrição, ela vem também para o ambiente das organizações sociais. E aqui nós temos uma grande questão para discutir, que eu só vou anunciar, o nosso tempo não vai permitir, evidentemente, mas que é a diferença entre você entender que trabalha num projeto de uma OSC ou que trabalha na política de assistência social, que tem parcerias com organizações da sociedade civil, mas que, sobretudo, ela é uma política social que deve afiançar direitos socioassistenciais aos seus usuários. E uma OSC sozinha realmente não tem esta condição, não é, de ser asseguradora de direitos. Claro que pelos padrões que ela desenvolve, e na medida que ela se alia a uma política social de direitos, na medida em que ela se alia às lutas pelos direitos realmente dos usuários, logicamente ela traça um outro caminho. Ela é parte de um todo. Então, eu diria que aqui nós temos duas recomendações já. Primeira recomendação: nós somos trabalhadores e devemos ser parte do todo dos trabalhadores. Nós trabalhamos em alguns serviços socioassistenciais que nós mesmos, digamos, que trabalhamos ou na OSC ou mesmo estatutários, não damos os nomes desses serviços sociais. A não dar esses nomes, nós os fragilizamos do ponto de vista da responsabilidade estatal. Então, temos aqui uma grande questão. A aliança efetivamente que existe com a política social, com os direitos sociais. Para isso, nós precisamos ter unidade, reconhecimento mútuo entre, no mínimo, os serviços que são da mesma espécie. Digamos, os serviços de acolhida, o que é a acolhida de uma criança e de um adolescente,
o que é a acolhida de uma pessoa com deficiência, o que é a acolhida de um idoso, que características tem, o que estamos sentindo como avanços e como recuos em cada uma delas. Por exemplo, eu venho discutindo bastante agora a questão da orfandade na Covid-19. E eu estou descobrindo que, na verdade, nós não temos na legislação brasileira, nem no próprio ECA, uma referência à orfandade como uma expressão de desproteção social. Então, existe, digamos, às vezes, barreiras para que uma dada desproteção social ela passe para a instância social e pública e ela seja parte da responsabilidade estatal na constituição de uma política. Então, entendo que aqui nós temos uma profissão como assistente social, sou também, né? Vi que vocês têm, inclusive, um carinho especial pela querida Luísa Erundina, né? Com a qual trabalhei muito tempo, né? Não só, digamos, na Prefeitura de São Paulo, mas também na academia, né? E na militância política, e guardo, evidentemente, muitas lembranças, mas queria ressaltar. A Luísa, ela, como professora, ela trabalhou muito com a dimensão de valores. E eu queria resgatar este ponto que me parece fundamental. É que nós temos que realmente valorizar muito, incentivar muito o artigo 6º da Constituição Federal, que ele se refere à dignidade humana. E nós temos, como valores, realmente que trabalhar com a ética da dignidade humana, né? Então, em cada um dos serviços, né, qual é esta ética da dignidade humana que nós estamos efetivamente buscando construir? E como é que ela pode efetivamente ser exigida que o Estado cumpra com a sua responsabilidade social? Isso não é só dinheiro, embora seja evidentemente necessário, mas é um conjunto de formas de atenção, de garantias de atenção, de respeito à dignidade do outro, que são fundamentais. Por isso, entendo que a formação ética dos assistentes sociais, né, entendem que realmente o trabalho é um processo de transformação, mas ele pode, nesse processo de transformação, ele ser, na verdade, um redutor de tudo aquilo que se espera, não é, que o trabalho humano possa construir. Redutor de várias formas. A própria presença, né, dos resquícios da escravidão, a própria presença, digamos, da discriminação racial, estrutural entre nós, né? Essa ausência da igualdade, da equidade, sobretudo com as mulheres. Então, nós temos muita frente de luta em comum, mas nós temos que respeitar cada uma delas dentro das nossas atenções na política de assistência social, mas também, de forma geral, por termos efetivamente uma formação humana, humanista, ética e valorativa. Parabéns a vocês, parabéns a Jales, que todos realmente se acolham mutuamente, né? E entendam que nós precisamos realmente ter unidade, formar pensamentos coletivos. Nós temos que ganhar força pelo nosso movimento unitário. De forma isolada, nós vamos fulanizar, ter subjetivações e não vamos adiante. Parabéns a todos. Muito obrigada. Okay. Uma reflexão profunda, né? Na mediação, eu e a Rosana estamos fazendo a mediação, e a Rosana preparou, então, a promoção de uma reflexão pelos participantes desse evento e algumas colocações a fazer. A Rosana vai fazer agora, né, Rosana? Pois não. Boa noite, pessoal. Eu estou no celular, porque caiu a internet 2, 3 vezes. Eu acabei vindo nessa opção.
Bom, gente, queria boa noite para todos. Quero parabenizar todos nós, assistentes sociais, todos os trabalhadores do SUAS, de uma forma geral. Quero agradecer a Unijales, na pessoa da Maria Aparecida, né, que viabilizou esse momento. Agradecer a Pastoral Operária, Dom Reginaldo Andrieta, a Muna, que faz parte da assessoria da Luísa Erundina. E aí vocês viram que está um formato diferente do que a gente costuma fazer normalmente, né? Mas é porque a gente, nesse período de pandemia, eu me aproximei muito da Caritas Diocesana, e assim, um exercício da gente estar construindo a pastoral do mundo do trabalho, e a gente se aproximou da Pastoral Operária do Estado de São Paulo, que foi fundada na década de 70, né? E diante disso, um esforço de mobilizar as categorias profissionais. Então, nesses encontros de categoria profissional, a gente teve a oportunidade de apresentar a organização dos assistentes sociais, do nosso CRES, do nosso Cefes, do FET-SUAS, de mostrar que é uma categoria que já vem construindo na sua história a sua força de trabalho na defesa dos direitos, né? E aí, pegando a fala da Aldaísa, assim, agradecer muito a professora Aldaísa, que, por intermédio da Pastoral Operária, gentilmente fez essa fala direcionada a nós, né? E quando ela traz a fala, é porque inicialmente a gente, conversando com as assistentes sociais das OSCs, né, das organizações da sociedade civil, das OSCs, elas demonstraram, assim, a pouca mobilização, a pouca participação que esses profissionais que atuam nas entidades sociais, né, elas têm. Normalmente é o Estado quem provoca mais os debates através da DRADS, mas que as entidades sociais pouco participam desses momentos. Então, eu acho que a professora Aldaísa traz uma coisa assim, muito importante para a gente, né? Da importância da gente ter pensamentos coletivos, que a gente precisa ganhar força enquanto categoria profissional, enquanto trabalhadores do SUAS, e que, de forma isolada, a gente não vai para lugar nenhum, né? O quanto é importante para a gente estarmos nos encontrando, dialogando, refletindo sobre as nossas práticas profissionais, que acontecem tanto dentro das entidades sociais, das OSCs, como também no poder público, não é? E aí ela chama a nossa atenção da importância do nosso comprometimento ético em função da defesa dos direitos humanos, da defesa da dignidade da pessoa humana. Como é que a gente está conseguindo colocar isso em prática nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, aonde práticas assistencialistas, elas vêm fortemente como uma resposta pela ausência do Estado, né? Então, quando a solidariedade se fez muito forte e por conta desse desmonte que esse Estado, que não se compromete com a população de direitos, com os trabalhadores, com a população mais excludente, e como nós, muitas vezes, como profissionais que atuamos dentro do Estado a nível municipal, conseguimos dar respostas e precisamos dar respostas. Então, eu acho que ela chama muito a atenção da gente, da importância da gente estar refletindo sobre isso. E aí ela fala da gente fortalecer essa aliança para a gente se reconhecer enquanto trabalhadores,
que a gente dê o mesmo nome para os serviços, porque isso é uma forma da gente cobrar o Estado para que ele assuma a sua responsabilidade. E aí, olha que interessante, né, gente? Ela fala da palavra acolhida, e aí ela, no estudo dela, essa revisão que ela faz, ela vê que a orfandade está desprotegida até de legislações. E nós temos casos que temos órfãos dessa Covid e não temos respostas para isso, né? São questões para a gente repensar. E aí ela chama atenção também na questão da dimensão de valores, né? Como é que a gente constrói esses valores no nosso trabalho e como a gente é importante para reduzir a desigualdade, para reduzir as formas de escravidão. Olha, essa semana a gente nos chamou a atenção nos noticiários, né? O caso de 70 anos de escravidão de uma empregada doméstica. Então, e a gente, assim, nossa, isso existe. 70 anos sem direito, sem se reconhecer como uma pessoa de direitos. Muitas vezes ela está ali no nosso território. Outra coisa que vem chamando a atenção é a questão do trabalho infantil. A nossa região, um trabalho infantil que é invisível, né? Mas que faz parte da segunda maior do estado de São Paulo. Então, que nós precisamos abrir o nosso olhar para as questões sociais colocadas, ver além do que está colocado na nossa esfera do nosso cotidiano, e nos unirmos para isso. Então, assim, a importância de estarmos envolvidas no Forte SUAS, vocês sabem a dificuldade que nós temos para nos encontrar, né? Todo mundo trabalha o dia inteiro, está todo mundo cansado, né? E assim, mesmo assim, a gente está aqui ouvindo um pouco, pensando um pouco, nos desafiando para o enfrentamento que precisamos fazer nessa sociedade excludente, né? Estamos em momentos bastante difíceis, mas nós, enquanto trabalhadoras do SUAS, devemos cada vez mais nos unir para realmente enfrentarmos esse contexto de exclusão social colocado e que tanto marginaliza e fragiliza a população que precisa, que demanda do serviço da política pública de assistência social. Queria chamar atenção para essas questões que ela traz para a gente, muito fortes, e a gente queria ouvir um pouquinho vocês, né? Quem quiser estar colocando alguma coisa aí diante do que a gente está falando, refletindo. Vou pedir para vocês, podem abrir o áudio e falarem como é que vocês estão se sentindo. Então, essa acolhida é um pouco ouvir vocês também diante de tudo isso, né, que nos é provocado. Só dizer, Rosana, essa análise que ela fala é sobre a desproteção, né, desses órfãos que não temos legislação. Nós consideramos o ECA muito bem elaborado, no entanto, ele não traz isso, né? Então, não tem nem legislação para enfrentamento dessa questão. Então, é a questão política, de resistência a essa forma como nós estamos vivendo no país, né, de fechar os olhos para determinadas questões sociais e ir à luta para avançar nesses direitos que ainda nós estamos vendo pelo texto dela, pela colocação, que temos muita responsabilidade estatal a cobrar, né? Que tem aí um vácuo, muita coisa faltando para essa proteção social. Então, uma desproteção agravada com a pandemia da Covid-19, que nós precisamos refletir, encarar e cobrar dos nossos políticos, né? Gostaria de colocar isso. Abro a palavra, então, para os demais. Amanda levantou a mão. Eu vou deixar a câmera desligada, mas, enfim, hoje eu participei também virtualmente, né, de uma palestra, achei interessante alguns pontos levantados também,
foi até a professora Martinelli. Ela colocou da questão de nós nos colocarmos como trabalhadores, né? Quando a gente atende o nosso público-alvo, a gente, alguns de nós, né, talvez até a gente sem perceber, nos colocamos acima e nós estamos juntos, nós somos classe trabalhadora, né? Então ela chamou muita atenção para isso, eu achei muito interessante, porque realmente, em alguns momentos, eu já me peguei pensando qual a relação que eu estava ali formando com o meu atendido, né? Eu estava acima, eu estava abaixo, qual é essa posição? E ela também colocou outra questão muito importante, que é a questão das universidades, da formação profissional, o quanto a gente está se distanciando do código de ética, que é um instrumento fortíssimo para nós, que a gente está desconhecendo isso, muitos estão formando sem esse conhecimento, e aí já é uma fala minha, né? Não sei se eu entendi o que a professora quis dizer, mas a gente vai embolando as coisas, né? E se falou muito da importância de saber ouvir o outro. Aí eu até coloquei como comentário lá, saber ouvir. Eu até acho que a gente, creio, né? Que a gente ouve sim, não é que a gente não ouve, mas é quem a gente está ouvindo mais. Porque quando eu tenho uma pessoa que se senta à minha frente, trazendo todas as suas questões, eu estou com ela, traçando planos para que ela consiga sair daquela situação, né? Colaborando, criando junto um plano. Agora, trabalhando no PAIF, é um pouco diferente lá do CREAS, o que eu vinha fazendo há muitos anos. Quem eu estou escutando? Eu estou escutando essa pessoa que está à minha frente ou estou escutando vozes atrás de mim, mais fortes do que a minha, né? E esse compromisso com o nosso atendido e com nós mesmos é muito importante. Qual o compromisso que eu tenho com a minha profissão, com a minha atuação? Eu penso que são reflexões hoje que ficaram assim, martelando a minha cabeça e me deixando bastante incomodada e provocada. Obrigada, Amanda. Quem mais? Mais alguém? Tem uma Márcia. Vai lá, Márcia. Ouvi sua vozinha, tô com saudades. Tá sem som. Abre o som, Márcia. Aí, pronto, foi, Ai. né? Boa noite, Rosana. Saudades também de você, da Maria Aparecida, que também tem bastante tempo que não vejo. São profissionais e pessoas ao qual eu admiro muito como pessoas, como assistentes sociais, né? E realmente é muito importante esse momento de reflexão quando nós pensamos na política de assistência social e quando nos deparamos também com essa situação de Covid, né? Da situação do Covid no geral, quando nós pontuamos as nossas angústias também, primeiramente como profissionais e principalmente quanto aos usuários da política de assistência social ao qual nós atendemos, né? Então, nós, quanto categoria profissional, nós tivemos que nos reinventar, que nos organizar, que como nós atenderíamos essa população, já que veio, né, a pandemia, nós enfrentamos o isolamento social, não poderíamos mais ter o contato que nós temos no nosso cotidiano profissional antes de pandemia, né? Então, nós, quanto categoria profissional, até nós tivemos um apoio muito importante da DRADS, né, Rosana? Você sempre pontuou isso muito para a gente, né? Como que a gente faria o nosso trabalho, né, diante da assistência social, para continuarmos garantindo a população que dela necessita, né? Então, todos nós tivemos que nos reinventar quanto profissão para conseguirmos garantir a efetivação dos direitos sociais dessa população.
Então, eu vejo assim que, como a Aldaísa falou, a Rosana, a Maria Aparecida, que nós precisamos reunir a categoria profissional. É muito importante os profissionais estarem unidos, né, diante das demandas que nós atendemos no nosso cotidiano. Então, é muito importante que, assim, a gente vê que as vulnerabilidades sociais, elas são diversas e distintas. Mesmo como a Amanda falou, a gente deve prestar atenção realmente ao que o usuário está falando e não as vozes externas, vamos assim dizer, né? Eu achei muito importante o que a Amanda falou, importantíssimo até quanto nós, assistentes sociais. Então, a gente tem que, como a palestrante mesmo falou, a professora Aldaísa falou, que a gente tem que nos atentar ao todo, né? E pensarmos quanto nós, profissionais, como vamos garantir, né, o nosso atendimento e garantir os direitos sociais. Então, achei muito, muito interessante, muito importante, muito, muito rico a fala dela, Rosana, sua, da Maria Aparecida, que nos enriquece como profissionais. Nós estamos aí num processo de aprendizagem o tempo todo, né? E por mais momentos assim, eu acho que nós, profissionais, nós precisamos desse momento. E para sermos também melhores profissionais, quanto na identificação das vulnerabilidades sociais que os nossos usuários nos trazem. Então, é essa a minha fala. Obrigada, Márcia. Assim, falas pertinentes, o desafio que nós temos para identificar as vulnerabilidades sociais dos nossos usuários, e não o que a gente acha disso, né? Então, é um grande desafio mesmo sabermos ler a nossa realidade, né? Obrigada, Márcia. Quem mais gostaria de estar falando? Mas chama bastante atenção a parte final, né, da fala da Aldaísa. E na formação ética dos assistentes sociais, ela entende que realmente o trabalho é um processo de transformação, mas ele pode, nesse processo de transformação, ser, na verdade, um redutor de tudo aquilo que se espera que o trabalho humano possa contribuir. Redutor de várias formas dos resquícios da escravidão, a própria presença da discriminação social e estrutural entre nós, e essa ausência de igualdade, da equidade, sobretudo com as mulheres. Então, é tudo aquilo que o nosso código de ética, nós não podemos jamais, né, deixar de nem perder aquilo que tem de essência maravilhosa no nosso código de ética, que é a luta contra essas questões que ela está abordando aqui, né? E nós podemos contribuir com a sociedade porque está no nosso código, está na nossa formação, nós assumimos essa bandeira de luta, né? De reduzir essas desigualdades, a injustiça social, batalhar pelos direitos que o Estado tem, né? Deixado de atender às necessidades da população, não tem assumido a responsabilidade total sobre essas questões que a Covid trouxe. Então, eu achei essa fala final dela muito pertinente para refletirmos sobre a nossa profissão e não perdermos de vista o que ela tem na sua essência, né? Que é atuarmos sobre essas diversas expressões sociais que a Covid trouxe e acentuou, agravou, e está aí como um desafio para o enfrentamento não só dos assistentes sociais, mas da sociedade. Era essa colocação que eu gostaria de enfatizar. Vamos abrir aqui para mais alguém que queira se pronunciar. O nosso grupo está pequeno, mas está bem com uma qualidade de participação aqui. Vamos lá. A Lucivane, Lu, você está aí? A Lu é mestranda de serviço social. Vamos ouvi-la. Vamos ver se ela está aí, né? Está aí, Lu?
Ela é de onde? Ah. Eu Seja tô bem-vinda. tô ouvindo vocês, preparando janta, cuidando de criança. É assim. Assim mesmo. Preocupada com o áudio, abrir, a panela tá apitando aqui na cozinha. Agora eu vim pro quarto, porque a gente não perde uma oportunidade de estar juntinho, né, Rosana? Mesmo que no Graças a Deus. friozinho e no virtual. Mas é bom revê-los aí. E, na verdade, estou, assim, refletindo junto com vocês. Até fui buscar umas anotações com base no que vocês colocaram, assim, que faz muito sentido para mim, que é esse lugar a Amanda mesmo falou, né? Que ela tem pensado sobre a importância de escutar, né? E a gente se pega pouco a pensar na escuta no nosso cotidiano, porque ela tem uma função de intervenção muito importante, né? E aí eu estava, esses dias a gente estava fazendo estudo de um texto sobre a questão do universalismo e da focalização, porque é isso que vocês trazem, né? A gente está falando de um cotidiano que está assentado numa afronta neoliberal, né? Num sistema que vai fazer a gente buscar ações mais individuais, fragmentadas, né? Com fissuras nesse diálogo, quando a gente pensa na perspectiva de uma proteção que possa, digamos, ser resposta dessas desproteções, né? E aí, por que eu estou falando disso, né? Porque aí, retomando essas compreensões sobre as implicações da focalização, né, nas políticas sociais, a gente fica pensando o modo que o Estado interage com o cidadão e com a cidadã, né? Eu acho que tem tudo a ver esse lugar, né? São interações, muitas vezes, que reproduzem a humilhação, que reproduz estigmas, que reproduz essa visão do pobre que merece, né? E a gente percebe que nas políticas sociais, em especial a política de assistência social, a gente vê, a Rosana mesmo colocou sobre a questão do desmanche, do desmonte, né? A gente vai vendo esse derretimento, que quanto mais necessidades se apresentam, menos o Estado assume do campo orçamentário, né? Então, esse grau de relação, ela perpassa esse lugar da escuta e da acolhida, né? E nós, muitas vezes, somos esse agente. Então, aí a professora chama, né, a atenção no vídeo, né? Dessa direção ética do trabalho, que eu acho que talvez seja uma chave aí para a gente pensar, né? Essa ética que amplia, que alarga a atenção social, do ponto de vista dessa relação horizontal, né? Que ela chama a atenção dos trabalhadores nos quais nós somos, com a população nos quais são atendidas por nós, né, em diversos serviços. Então, eu fiquei pensando de que lugar o Estado assume esse lugar de interagir com o cidadão, né? Quando a gente vai ver determinados tipos de programa de transferência de renda, que muitas vezes nós estamos ali mediando numa orientação, no atendimento, de um lado a gente é invasivo, né? Na busca da informação, na coleta, mas o quanto isso volta para a população? Então, eu acho que a escuta, esse lugar de uma prática que se dirige para um campo de uma ética da universalidade, de proteção, ela confronta esse sistema que cada vez mais transforma o cidadão em alguém que precisa de consumir, né? E que ele é unicamente responsável pelo seu fracasso, né? Fiquei pensando um pouco disso, assim. Talvez eu joguei as palavras, mas foi o que eu estou no campo da reflexão junto com vocês. Mas eu tenho um amigo aqui que está escondido aqui no meio, o Felipe, ó, vamos fazer assim, né? Um que vai chamando o outro. O Felipe Ótimo. o Felipe vai ficar bravo comigo, mas o Felipe é lá da região de Santos, né, Felipe, do Guarujá. Não sei se ele está podendo falar, mas ele acabou de defender a dissertação dialogando sobre o mimetismo entre serviço social e a assistência social. Então, assim, brilhante o trabalho dele. Não sei se ele está podendo falar. Eu passaria a bola para ele. Que honra tê-lo aqui, Felipe. Por favor, com a palavra.
Obrigada, Lu. Eu só não repare que eu estou aqui, estava já na coberta ouvindo. Seja Então, bem-vindo. obrigado. Meu nome é Felipe, eu sou daqui do Guarujá, litoral de São Paulo. Eu estava assistindo, acompanhando, né, as reflexões que a professora Aldaísa deixou, as reflexões que o grupo aqui vem fazendo também. Eu fiquei pensando, talvez, na dualidade da mensagem que ela passa, quando ela fala da dimensão ética do trabalho. Acho que não só para a gente estar sempre ancorado na dimensão ético-política do trabalho, da profissão, mas também, se em alguma medida, nós não temos, na nossa atuação profissional, reproduzido, em alguma medida, a negação do Estado. Por que que eu falo isso? Na minha pesquisa, eu pesquisei a atuação do assistente social do CREAS, do Guarujá, apontou para essa dificuldade da dimensão política da própria categoria profissional em encampar e ocupar espaços de luta para ampliação da defesa dos direitos sociais, sobretudo os direitos de cidadania e das seguranças sociais afiançadas no Sistema Único de Assistência Social aqui local. Então, o que a gente tem percebido aqui no município é um esvaziamento de várias categorias profissionais, mas a gente chama a atenção para a nossa categoria, porque, na sua essência, é uma categoria que encampa lutas em favor de direitos sociais, direitos humanos, pela ampliação do Estado, totalmente contrário aos objetivos dos governos que estão aí no poder, né? A gente fala que o governo que tomou o poder do Estado vem intensificando sua atuação desde o ano de 2016 e é a caracterização do próprio luto proletariado que está, ou seja, os mercenários que estão no controle do Estado, no desgoverno, né, do Estado. Então, são, de fato, ações que focalizam, que, em alguma medida, porque nós estamos inseridos nessa divisão sociotécnica de trabalho, que ora você dá a resposta ao Estado, ora a população. Então, acho que o grande desafio é como a gente dá o start novamente na dimensão política da profissão, encampando aí esses espaços que são espaços da sua essência de insurgência, espaços de lutas, são espaços decisivos, principalmente no campo da assistência social, conselhos municipais de assistência sociais, instância de controle, que não só faz a cogestão, né, municipal, mas fiscaliza, né, e delibera em cima dessa matéria, dessa política, da qual mais de 90% dos funcionários no Brasil atua. Então, acho que é um grande desafio, depois desse processo de desmobilização que a gente vem sofrendo, né, decorrido aí do governo do ex-presidente Michel Temer, mas que tem ganhado intensificação. E Felipe, só um instante, acho que tem algum microfone aberto que está falhando a sua. Vamos olhar se tem algum microfone aberto, vamos fechar para ouvir bem o Felipe. Pronto. Mas que tem intensificado aí essa desmobilização, tanto da participação popular, e quando as colegas chamam a atenção, né, dessa escuta, de compreender quem sou eu, mas quem é o outro, né? Quem é que eu atendo? A decisão não é só minha, é um plano de ação coletivo, conjunto, é um projeto de trabalho profissional que dialoga com os desejos e as necessidades desse usuário, que busca no serviço e visualiza ele enquanto uma estratégia de superação de alguma expressão da questão social, e por isso ele está ali. E quando nós, enquanto profissionais, nos vemos impotentes pela ausência do Estado, pela ausência de apoio, pela ausência de condições éticas e técnicas de trabalho, pela ausência de financiamento público, a gente tende a adoecer, porque a gente começa a identificar
e reproduzir uma negação que é da lógica do sistema capitalista, que é da lógica do próprio Estado. Então, eu penso que uma estratégia para a gente confrontar isso é, digamos assim, dar o start na nossa dimensão política e da profissão, ocupando esses espaços de insurgência, de decisão, não só da assistência social, mas também da nossa categoria profissional, os núcleos regionais de serviço social, as seccionais, que dialogam também sobre o eixo de seguridade social. Acho que são aí estratégias que a gente pode estar utilizando. Obrigada, Felipe, pela sua contribuição, suas reflexões, né, a riqueza da sua fala. Obrigada, Lu, por chamar o Felipe. Eu não conhecia o Felipe. Seja bem-vindo à nossa região do interior, né? Ele vem lá do litoral. Mais alguém gostaria de estar falando? Gostaria de pedir a palavra? Olha a riqueza das nossas falas, né, gente? Da onde você vem? Eu esperava que teríamos aqui uma pessoa do Guarujá. Olha só que maravilha que é esse recurso aqui, nos aproxima, né? Muito bom. Contribuiu aqui com o seu trabalho, a colega que te chamou, né, para expor essa questão relacionada à tua pesquisa, e você deu. Desligou seu áudio, Maria. Nossos alunos do serviço social aqui, tenho certeza que sentiram bastante contemplados, assim, né, com essa contribuição que você deu, Felipe. Mais alguém? Alguma questão pelos alunos, aos nossos convidados, convidadas? Odair. Não vou falar o nome, né? Senão a pessoa vai ficar brava comigo, mas deixamos à vontade agora, para a gente aproveitar bem esse momento nosso, né? O Dia do Assistente Social nós comemoramos assim, que descansando, carregando pedra, ou seja, colocando, né, a cabecinha para refletir sobre a nossa profissão, sobre o nosso papel, sobre os nossos desafios dessa sociedade excludente, com tanta injustiça social, né? Então, é um momento muito bom para nos fortalecermos. À medida que nós nos aproximamos, nós nos fortalecemos nessa resistência, nessa luta contra tudo isso que nos deixa assim, indignados dessa sociedade, né? Então, nossos alunos, Amanda. quer fazer alguma pergunta? Amanda, está com a mão. É só mais uma coisinha que eu não posso deixar de rasgar cedo aí para a Lu e para o Felipe. E como eu fico feliz porque eu tive a oportunidade de participar como aluno ouvinte do NEP, que é um núcleo, né, de estudos com a professora Martinelli, graças a Lucivane. E para mim foi um presente tão grande que até hoje eu continuo lá no grupo do WhatsApp. Então eu chamo a atenção mais uma vez, o tanto que eu fico encantada de ouvir a Lu falar, assim como o Felipe, que eu conheço menos, mas também conheço lá do grupo, como é que estudar, aprofundar e buscar faz a diferença, né? São dois alunos mestrando, que parece que para nós, pelo menos para mim, assim, é tão distante quando a Lu me puxa e fala, não, vamos fazer, é bom, vamos estudar, vamos escrever. E vendo os dois assim, já, né, o Felipe já defendeu aí a tese, parece, a Lu daqui uns dias, uns tempos aí, eu quero até ouvi-la, porque eu fico muito encantada, porque estudando em instituição privada do interior de São Paulo, eu achava que isso tudo era muito distante. Então, a Lu, para mim, é uma referência, né? Rosana já há muito tempo, mas a Lu, que eu me aproximo mais de tempo de formação profissional, e o quanto me enche os olhos ver, né? Então, assim, quando eu ouço a Lu falar, a minha vontade é de estudar, é de engolir os livros, é de buscar conhecimento, é de estar antenada, é de estar atenta.
E isso dá um sentido diferenciado do serviço social para mim, né? Porque o meu pai, ele trabalhou numa estatal que a assistente social, ela ligava em casa para saber se o casal estava brigando ou não, né? Então eu queria ser assistente social porque eu sabia que ela trabalhava lá na usina e que ela ganhava bem e que ela ligava para as pessoas. E depois que eu consegui me formar, não é nada disso, é muito mais amplo que isso. E vendo a Lu hoje, é muito, muito mais amplo do que eu penso, né? E é meu sonho ainda, quem sabe, eu sou preguiçosa, mas quem sabe ainda fazer o mestrado. Então, Lu, Felipe, vocês são inspirações para nós, independente de termos formação numa instituição privada de interior, mas que a gente tem condição, sim, de estar lá numa PUC, numa Unesp, escrevendo e trazendo conhecimento, viu? Obrigada, eu precisava rasgar essa seda aí. Uma alegria, né, gente? Vocês estudando, colegas de profissão, que a gente se encontra por aí, e da gente aprender com vocês. Então, assim, que todos vocês, mais jovens, vão mesmo estudar e venham dividir todo esse conhecimento, nos provoquem, né? A gente precisa ser provocado para que a gente possa avançar. Nós não podemos nos deixar nos acomodar. Então, não é fácil a rotina de trabalho, mas é necessário termos esse tempo de estudo, esse tempo de diálogo, esse tempo de reflexão, para que a gente possa avançar. Eu também rasgo a seda para todo mundo que está aí, todos esses trabalhadores que estão aqui presentes. Aluno Felipe, seja bem-vindo. Amanda, assim, admiro demais o trabalho de vocês, viu? Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Maria, a Muna vai poder entrar? O que aconteceu? Eu estou tentando entrar em contato com ela aqui, mas não deu resposta. Acredito que ela está com problema mesmo nesse voo dela aí e não vai conseguir, acho que, entrar, viu? A gente vai ter que ver uma outra data para ver se conseguimos aí fazer algum evento com a Mona. Parece que a Rosana que conhece ela bem, né, Rosana? A Muna, ela é da região de São Paulo, quem conhece, né? Ela foi responsável, trabalhou muito com a Luísa Erundina, quando a Luísa foi prefeita de São Paulo. Ela é assistente social, ela é professora de serviço social também, hoje é assessora da Luísa Erundina. Então, acabamos tendo... nessa noite ela teve que ir para Brasília e ela deve estar no voo, gente. Então, infelizmente, nós não vamos poder ouvir ela. Ela é da luta de direitos humanos, eu acho que é uma pessoa que vale a pena a gente conversar. Estudou essa questão dos trabalhadores nesse período de Covid, então ela queria muito estar aqui dividindo com a gente toda essa reflexão que ela fez e quer fazer e quer continuar fazendo. Mas, infelizmente, a gente não vai ter ela hoje aqui, mas a gente vai criar uma outra oportunidade, tá? Não sei se alguém mais quer falar, mas já queria aí estar agradecendo todo mundo. Em relação à Muna, ela traz muita militância em relação à saúde da mulher, às questões da mulher, da injustiça contra a mulher. Então, eu acho que pelo currículo dela aqui, vale a pena a gente tentar resgatar isso em outro momento e passaremos para vocês o convite. Esperamos que vocês estejam aqui conosco, porque o nosso grupo foi assim, não tão extenso, mas a participação de muita qualidade. Agradeço imensamente a participação da Amanda, da Márcia, as contribuições que vocês colocaram aqui, o colega de, como que ele chama, o Felipe, né, do Guarujá. Enfim, nós temos aqui Zélia, Tomé, Sandra, Odaíra, Maria Alves, a Marcinha que está aí, a Lucivânia é de onde? Votuporanga. Ela falou. Isabel, o Felipe, a Denise, a Cleia. A Cleia está aí, a nossa Cleia aqui. A Cleia que é a Cleia, ela está muito ocupada hoje. Sim, aí.
Ana Paula, Amanda, Alessandra, são os participantes aqui que nós tivemos. A Nívia, que é uma aluna de serviço social, a Angélica. Então, nós queremos agradecer essa presença de vocês e foi muito rica essa reflexão, né? E o nosso serviço social agradece, porque nós somos incansáveis, né? De reflexão sobre essas causas que vocês fizeram, sobre a nossa forma de atuar nessa sociedade tão complexa, com tantas questões, né, tantas expressões de injustiça, né, expressões de desigualdade, de justiça social. Como que o nosso país precisa, né, do assistente social, dos profissionais que trabalham aí nas políticas públicas sociais. Então, temos que agradecer imensamente essa contribuição de vocês e contar com vocês em outros eventos aqui da Unichaves, o curso de serviço social da Unichaves. Todo ano o curso promove esse momento, né, para comemorar o Dia do Assistente Social, mas a nossa comemoração é com o trabalho. A reflexão é um trabalho, reflexão sobre a profissão, sobre o nosso papel, sobre a nossa sociedade e os desafios que estão aí para enfrentarmos. Então, agradeço imensamente. Não sei se a Rosana quer finalizar. Eu parabenizo a todas as colocações que foram feitas, e se não tiver mais alguém para fazer alguma colocação, nós daremos como encerrada a nossa live hoje aqui. Rosana? Eu queria agradecer também, que eu sou de Jabuticabal. Maria Alves está falando. Ah, Maria Alves, olha só. Eu sou de Jabuticabal, mas eu sou estudante ainda do 6º semestre, então eu estou só adquirindo conhecimento com vocês, viu? Que bom. Foi um prazer tê-la aqui conosco, tá? Muito obrigada. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí a participação da Muna, e aí a gente manda o convite para vocês, porque acredito que ela tem muita coisa interessante para expor para nós, pela militância que ela tem aí, militância política, assessora parlamentar, e participa de muitos eventos aqui, pelo currículo dela, um currículo brilhante, e com certeza não vamos deixar de ter a Muna aqui para uma fala, para uma reflexão conosco. De qualquer forma, agradeço, então, a Muna por ter se colocado à disposição, mas peço desculpas pelo o que aconteceu com ela, esse imprevisto. Acredito que ela está sentindo muito mais do que nós aqui a ausência desse evento. Agradeço imensamente a Rosana pela contribuição dessa mediação e a participação de todos, principalmente o Igor, que muito trabalhou com a gente, é o nosso técnico aqui, TI, né, da tecnologia da informação, ele vê da comunicação, ele é marketing, ele faz de tudo aqui na Unichaves. Muito obrigada, viu, Igor? Eu quem agradeço a oportunidade. Então, vamos estar. Bom, quero encerrar, gente, e vou encerrar com a fala da professora Aldaís. Tá? Okay. E ela fala assim para a gente: parabéns, que a gente se sinta acolhidos, que vocês sempre estejam presentes, que a gente consiga se fazer presente, né, nesse contexto, mas que a gente precisa ter unidade. A gente precisa formar pensamentos coletivos, e a gente só faz isso juntos, dialogando, né, gente? A gente precisa ganhar força pelo nosso movimento unitário. De forma isolada, nós não vamos polarizar, nós ter subjetivação, e não vamos adiante. E nós precisamos estar juntos, precisamos caminhar à frente, precisamos contribuir com essa sociedade, para que seja uma sociedade de todos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Encerrar, maravilha essa fala da Isa. Como foram 11 minutos de gravação e que deu toda essa reflexão, essa riqueza, né, no nosso encontro. Eu gostaria que quem puder abrir
a câmera e o Igor fazer uma foto para nós, para registrarmos esse momento. Pode ser, Igor? Pode sim. Abrir a câmera rapidinho para a gente registrar esse momento. Vamos lá? Vamos lá, vou printar aqui, todo mundo sorrindo. Pronto. Ótimo, registrado. Parabéns a todos os assistentes sociais, aos estudantes de serviço social, parabéns, fiquem firmes, vamos à luta, não desanimem, que apesar de todos os problemas, nós mostramos que com a resistência e com a luta, muitas conquistas nós já obtivemos nesse país e vamos ter mais, porque vamos continuar resistindo, lutando, batalhando. Parabéns a todos. Vamos encerrar aqui. Vou encerrar a gravação. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.